Tudo bem? Com o Espaço Vídeo, esse ano estaria fechando 33 anos. A gente foi influenciados por um primo do meu marido, na época a gente era namorados, que começou com esse negócio de vídeo em São Paulo. A partir dali, então, ele nos mostrou que poderia ser uma oportunidade. E aí a gente resolveu montar Espaço Vídeo. Quando a gente foi sondar o mercado, existiam 13 locadoras em Porto Alegre e a gente ficou pensando se o mercado estaria saturado. Mas mesmo assim a gente procurou um ponto, a gente resolveu investir. Nós estávamos na época do VHS, quem dominava era o Betamax, mas o VHS estava surgindo. E a gente então resolveu entrar no mercado sem Betamax e com o VHS. E a gente viu que o mercado começou a crescer, a gente começou a ver que esse lazer se tornou uma realidade. E em função do desenvolvimento do VHS e da expansão, a gente foi obrigada a trocar o ponto para ir para uma loja um pouco maior, que felizmente era do outro lado da rua. A gente tinha que buscar em São Paulo, tá? Ou a gente tinha a facilidade que esse primo poderia nos mandar, mas era caro o transporte. E então acabou que o meu marido ele ia sempre para São Paulo buscar os filmes. Assim, os primeiros filmes foi A Testemunha, no Policial. Comédia foi Trocando as Boss, com Eddie Murphy. Com o surgimento do DVD, a gente precisou de um espaço maior, apesar de a mídia ser bem menor. Um marketing em cima do aparelho que fez com que todo mundo tivesse um aparelho de DVD. E aí nós tínhamos filas de locação, e aí triplicou, quadruplicou o movimento da empresa. E daí nós fomos para o nosso terceiro ponto. De um funcionário que a gente tinha trabalhando com a gente já chegou a ter 20 atendendo num sábado, por exemplo. Eu acho que o que realmente mudou é que o ser humano pega o celular ou vai para o computador e fica muito tempo navegando. Eu não estou falando que ele trocou mídias. Eu até posso dizer que hoje as séries de TVs ou seriados, hoje é o que fazem a diferença. Mas eu acho que assim, ó, as pessoas entraram numa outra realidade de mundo e a partir daí elas perdem muito tempo. Às vezes uma pessoa é capaz de ficar 2, 3 horas do seu dia vendo nada, ela fica só navegando. Mas uma das coisas assim que a gente conseguia manter, e a gente não está fechando a locadora porque o mercado acabou, porque o mercado ainda existe, ainda tem produtoras produzindo filmes, é por questões pessoais, por momentos de vida individual, né? Mas, ao mesmo tempo, a nossa demanda, a realidade da locadora, a gente transformou ela dentro de uma realidade de mercado hoje. O mercado diminuiu, a gente diminuiu a quantidade de filmes, não a variedade, diminuiu o número de funcionários e uma coisa foi puxando a outra. E nesse momento que a gente teve que tomar essa decisão, foi muito difícil, a gente recebeu o carinho de todo mundo. Então, a gente sente que o que a gente construiu e se dedicou durante mais de 30 anos da vida da gente, valeu a pena, sabe? Então a gente só tem a agradecer a todas as pessoas que por algum motivo ou por outro, gostando ou não gostando do que a gente fez, elas vieram aqui, elas compartilharam, elas nos fizeram chegar no momento que a gente chegou, elas fazem parte da nossa história. Obrigada a cada um que tem botado no Facebook as carteirinhas de antigamente, que tem lembrado histórias nesse Espaço Vídeo, famílias que mães, filhos e netos viveram aqui dentro durante um bom período, gente que vinha todo final de semana, gente que nos trazia cartão assim, mostrando que recebeu flores porque ela viu um filme e aquele filme fez a diferença na vida delas. A gente teria tanta história para contar e principalmente eu acho que porque a gente ajuda, sem saber, e hoje através de várias manifestações a gente poder conhecer as histórias e saber que a gente influenciou na vida de muita gente.
né? E a todos os nossos colaboradores que trabalharam aqui dentro e que ficaram muito tempo, pouco tempo, que gostaram, que não gostaram, mas que nos momentos que estavam aqui dentro, eles nos ajudaram a construir essa história. Houve uma troca, a gente ofereceu e as pessoas vieram até nós. E isso foi uma coisa sensacional. E a gente sai feliz desse momento, triste por encerrar um ponto cultural importante para a cidade, mas ele não teve uma transformação, ele não se transformou para acompanhar esse momento hoje. Isso faz mais de 30 anos, tá? Na verdade, começou com a ideia de locar livros. Era uma locadora de livros. Mas, em pouco tempo, começou a entrar o boom dos VHS, na época, né? E sentiu a necessidade de que a procura por VHS era muito maior do que pelos livros. Então, foi invertida a ideia e começou numa casa bem pequenininha, uma quadra daqui, a locação de VHS ainda, tá? Bem pouco. Quem começou foi o Álvaro e a irmã dele. E começou com muita pouca coisa, mas a procura era muito alta. Era uma casa de, eu acho que 3 ou 4 peças no máximo, mas bem pequena, tá? E foi crescendo o movimento, foi aumentando o movimento, até chegar um ponto que a casa não suportava mais a quantidade de VHS que tinha. E aí o Álvaro teve a ideia de construir uma locadora, tanto que essa aqui é a primeira locadora, pelo menos do Rio Grande do Sul, que é construída para ser locadora. Toda ela foi feita pensada em como distribuir filmes e para as pessoas transitarem, etc, né? Cara, o meu contato com o cinema começa muito cedo, assim, porque eu fui criado dentro de uma sala de cinema, né? Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Encantado, e o meu padrinho era dono do cinema da cidade. Então, nos finais de semana, o meu pai ajudava na projeção dos filmes. A imagem mais antiga que eu tenho da minha infância é de estar no colo da minha mãe dentro de uma sala de cinema. E, claro que isso no interior do Rio Grande do Sul, final dos anos 70, início dos anos 80, não existiam locadoras, né? Então, o teu contato com o cinema, a tua formação cinéfila se dava principalmente devido às salas de cinema, que naquela época elas já estavam em declínio, né? Já eram mais os cinemas poeiras, assim, os cinemas itinerantes que visitavam essas cidadezinhas do interior. Então a formação básica do cinéfilo era através da televisão, que era o meio mais acessível. A locadora aqui não era só uma locadora, ela era chamada de centro de entretenimento, por isso que tem no nome. Porque tinha fliperama, tinha pista de autorama, tinha até mesa de ping-pong aqui dentro. Toda ela dividida para isso, tá? Mas foi caindo essa procura e começamos a focar de novo nos vídeos, porque com esse boom que teve, a procura era só nos vídeos. E aí foi se tirando de pouquinho em pouquinho, até porque quando o dólar começou a subir, ficou muito caro manter o autorama, não tinha como. E aí tiramos o autorama e começou a ficar só DVD. Só filme, só filme. E aí foi o boom do DVD, porque teve um boom muito grande, uma procura muito grande de dar essa troca do VHS pro DVD pela facilidade e qualidade do DVD. E aí todo mundo tinha. E aí era um movimento que não tinha explicação. Nós chegamos a ter, eu acho que 15 funcionários só no balcão para atender o movimento.
na época, né? E cada vez crescendo mais. E foi quando estourou. Na época a gente tinha anúncio em rádio. Era um movimento realmente muito alto, tá? Marcou a época junto com o Espaço Vídeo. Filmes pra todas as idades, venda e locação, games e novidades, e a tela entrega que traz o meu vídeo onde estou. E o vídeo levou Itaboraí 550 3330 8733. Que ótimo. Eu tenho uma memória muito precisa do momento em que eu assisti Deu Pra Ti anos 70, um longa-metragem feito em Super 8 pelo Gibas Brasil, pelo Nelson Nadotti. Assisti no Clube de Cultura, na Ramiro ali, sentado no chão. Depois assisti de novo o filme na Assembleia Legislativa. E era um filme que me abriu uma possibilidade de pensar em fazer cinema em Porto Alegre. Eu era, na época, estudante de medicina, nunca tinha pensado em fazer cinema. E quando eu vi aquele filme, eu disse, esse filme se passa aqui, nos lugares que eu frequento, na Oswaldo Aranha, no bar que eu vou. E eu cheguei a me procurar para ver se eu não aparecia em algum lugar. Assim. Então esse foi um momento muito marcante. E outro momento muito marcante, foi mais ou menos na mesma época, foi o Cinema Bristol, que era um cinema que tinha ali em cima do Baltimore, na Oswaldo Aranha, na frente perto do Ocidente ali. E era um cineminha pequeno, em cima de um outro cinema maior, e esse cinema era programado pelo Romeu Grimaldi. Tinha uma sessão que era sensacional, que era a última sessão de um filme, porque os filmes, as cópias em 35, elas eram incineradas, elas eram queimadas com laudo do Corpo de Bombeiros. Era obrigatório queimar a cópia depois de 5 anos de exibição. Isso era uma forma que as grandes distribuidoras de cinema tinham de garantir que não havia pirataria. E aí o Grimaldi, antes do filme ser queimado, o filme ia ser queimado na segunda-feira. Então ele na sexta-feira ou sábado de noite ele fazia uma sessão de cinema com aquele filme. E na nossa cabeça, porque não existia nada disso aqui, é a última chance que eu tenho na minha vida de ver esse filme. Então, lá por metade dos anos 80, algumas cidadezinhas vizinhas começaram a abrir suas primeiras locadoras. Mas aquele período o videocassete ainda era um artigo de luxo, né? Um artigo caríssimo, né? Então era muito comum as locadoras alugarem os videocassetes. Então tu fazia uma vaquinha com os amigos, alugava o aparelho de videocassete e ia numa sexta-feira, pegava uns 10 filmes, né, uma vaquinha, e passava o fim de semana inteiro assistindo filmes, assim. O VHS chegou e mudou tudo. Isso foi em 82, em Porto Alegre. Meu amigo Marcelo Lopes me mostrou, olha isso aqui, um aparelho com VHS, e ele botou uma fita e a gente começou a ver Os Companheiros do Monicelli, que ele tinha em casa. Então eu vi o filme 20 vezes. Eu não sei exatamente o ano, mas foi logo em seguida que surgiu o Videoclube do Brasil. O Videoclube do Brasil, tu tinha que se inscrever levando os filmes. Tu levava 3 VHS, eu acho, não lembro exatamente quantos, e tu te tornava sócio e podia pegar os outros, das outras pessoas, pagando uma taxa. É muito legal ter um filme aqui que na minha época de adolescente era um meio rito de iniciação, né? Que era o Faces da Morte. Essa picaretagem, né? O Faces da Morte, assim, era uma coisa meio... Para os mais jovens, duvido que você consiga assistir até o final. Isso aqui contém mortes reais, né? Então, é aquela coisa meio exploitation, assim, que te chamava a atenção, né? O Faces da Morte, ele tem uma história curiosa a ver com Porto Alegre. Existe uma lenda urbana de que um diretor porto-alegrense, que até hoje não se sabe quem é, estudava cinema nos Estados Unidos e arranjou um bico de editor. E acabou editando alguns Faces da Morte. Mas como tendo vergonha de usar o nome verdadeiro por estar editando isso, né, diz que usou um pseudônimo. Se você procurar no Faces da Morte, eu não lembro qual dos volumes, o nome do editor é uma
piada tipicamente brasileira. Armando Pinto. E isso só fortalece ainda mais a lenda de que foi um brasileiro. Alguns dizem que foi um diretor gaúcho, que até hoje eu não descobri quem é, já indaguei alguns que negam. Editou Faces da Morte. Uma das lendas urbanas aqui da cinefilia porto-alegrense. A gente nem imaginava, assim, quando começamos a fazer cinema nos anos 80, a minha turma toda, a gente, claro, não tinha nenhuma outra forma de exibir os filmes que não fosse na televisão ou no cinema. E a gente pensava em viver de cinema e, portanto, mas a gente pensava sempre assim, em termos de bilheteria na sala ou de venda do filme para as TVs, né? Não tinha outra forma de ganhar dinheiro com o filme que não fosse essa, né? Nós fomos para Cuba num festival de Havana em 86 com um curta, o dia que Dorival encarou a guarda. E aí o filme ganhou o festival de melhor curta, né? E passado o prêmio, tal, veio um produtor da TV americana. Adorei o filme, quero comprar o filme, exibir lá, quero comprar o filme de vocês. Que legal, vender um curta, imagina, uma grana, coisa boa. E eles, vocês têm os direitos de Casablanca? Porque no filme tem uma cena de Casablanca, né? Dentro do Dorival. E aí a gente disse, não temos. Então, infelizmente, tchau. E aí a gente deu conta que, gente, a gente tem que ter os direitos das coisas para botar no filme. A gente não pode fazer um filme sem ter direitos dos filmes, das músicas. E aí que a gente resolveu, vamos nos profissionalizar, porque a gente não pode. A gente quer viver disso, nós temos que saber como ganhar dinheiro com isso, né? E aí começamos a pensar em fazer filme. Aí surgiram os VHS, a gente começou a fazer fitas, os nossos curtas em VHS. Deve ter aí curtas gaúchos, um VHS que tinha os nossos curtas. E quando o VHS se transformou numa parte significativa da receita dos filmes, isso coincidiu, talvez não por coincidência, com a decadência, na minha opinião, e principalmente artística e intelectual, do cinema americano. Porque os grandes vendedores de VHS eram a Walmart e a Blockbuster, que eram grandes lojas familiares que não exibiam e não vendiam filmes que não fossem censura livre. É uma coisa que eu gosto de falar, que na província de São Pedro as coisas do mundo não funcionam, né? A Blockbuster é um exemplo. A Blockbuster nunca funcionou no Brasil. Aqui, pelo menos em Porto Alegre. Lá fora, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei dizer. Mas aqui nunca funcionou. A impressão que se tem é que o gaúcho tem uma necessidade maior do contato, entendeu? Então a gente nunca se sentiu afetado por nenhum tipo de competição com outra locadora, entendeu? A gente nunca teve isso, assim. Bem pelo contrário, até espaço que era grande, era eles lá, nós aqui, cada um na sua, mas às vezes a gente precisava de ajuda e os dois se ajudavam. E o cinema americano foi ficando cada vez mais infantil, e acho que hoje é um cinema praticamente infantilizado, porque ou é super-herói Marvel, que no meu tempo era coisa para criança, ou então são filmes para criança mesmo, que esses são os melhores da Pixar, esses filmes realmente muito bons infantis. Filme adulto, reflexivo, humanista, filosófico, praticamente o cinema americano expurgou isso dos seus catálogos. Existem os filmes que são muito procurados, que são aqueles que saem, que tem a divulgação, né? Tipo um ET, um Titanic, etc., né? Mas tem muita produção, que é a produção independente, e pelo menos nós aqui, a gente tratou sempre de igual para igual, tá? Mas uma coisa que funcionou muito aqui na locadora, foi o cinema europeu. Aqui na loja teve uma busca, assim, fantástica por esse cinema, e o cinema europeu é diferente. Ele realmente é diferente. O independente, muitas vezes, ele é mais alternativo. E tem muito filme alternativo muito interessante. Esses filmes de baixo orçamento, que começam a inundar as locadoras a partir dos anos 80, eles têm uma relação direta com o fim dos drive-ins.
nos Estados Unidos. E os drive-ins se tornaram o grande depósito do cinema exploitation, né? Que todos os filmes que não eram distribuídos nas grandes salas de cinema encontravam o seu cantinho em exibições de drive-in. Aí o drive-in começa a entrar em decadência ali nos anos 70, aí surge o videocassete. E alguns produtores tiveram essa ideia, não, vamos fazer filmes direto para as videolocadoras. Uma produtora famosa por isso era a Full Moon, fazia muitos filmes direto para vídeo, e esses filmes acabavam chegando ao Brasil, às vezes até com uma certa pompa, alguns filmes que não tinham o porquê, né? Algumas produções bem ruins até, mas chegava que você via na frente da locadora grandes cartazes, né? Banners, né? Do filme, eram os filmes feitos direto para vídeo, assim, né? Não que isso os tornasse menos divertidos, mas o valor de produção às vezes diminuía muito. Aí tu tinha algumas pessoas que tentavam fazer uma outra produção de direto para o vídeo, mas se o cinema brasileiro já era deficitário, né, naquele período, imagina fazer um filme direto para vídeo no Brasil nos anos 80, né? Então eram produções bem pobres, assim, mas tinha coisas curiosas, filmes de ação, tipo Gaiola da Morte. Acabou a luta! Já quebrei os 2 braços, quebra a perna também! Você terá que matá-lo, para conseguir sua liberdade. Não faço isso, não sou assassino! Fauzi Manzura era um diretor que fez alguns filmes de horror direto para vídeo muito curiosos, assim, e para o mercado exterior também. E esses filmes desapareceram nesses processos de conversão para o DVD, né? Muita coisa se perdeu. Alguém deve ter guardado em algum recanto aí a sua fita VHS. Mas o DVD, então, ele chegava, ia ser lançado, a gente recebia a folha dos lançamentos, escolhia o que a gente queria ali, e era comprado um número X necessário para nós. Mas o que acontecia? Como não tinha muita locadora pequena, o valor do filme era muito alto. Um DVD, na época, custava... Na época, tá? Um custava R$120, um lançamento, assim. Titanic vai sair, R$120, na época. Era muito caro. Mas quanto mais tu aumentava a quantidade, mais baixava o valor. Então o que acontecia? Muitas locadoras pequenas pediam pra gente comprar para elas junto. Porque daí diminuía o valor para todo mundo, né? Então ajudava como, entre aspas, um centro de distribuição. Aqui um grande clássico, Shaft. Shaft foi um dos primeiros filmes blaxploitation que eu assisti na minha vida. Inicialmente, eu acho que essa mudança do VHS para o DVD, eu vi com muito entusiasmo, porque, obviamente, a qualidade de imagem era muito superior. Então, naquela época de empolgação, por exemplo, eu acabei vendendo muitos VHS que eu tinha naquela época, quando eu conseguia o DVD, e hoje eu me arrependo. E porque muitos desses filmes acabaram nem sendo relançados em DVD. Um caso no Brasil, não recordo desse filme ter sido relançado aqui em DVD, ao menos, que é o Eles Matam, Nós Limpamos, que é uma produção da Miramax, e é um filme que não é tão conhecido hoje em dia, e muitos fãs do Quentin Tarantino não conhecem esse filme. E é muito curioso, porque esse filme ele se passa no mesmo universo do Pulp Fiction, mesmo universo do Drink no Inferno. Ele faz uma referência direta, que tem uma sequência onde você vê os dois irmãos, né? Aparece uma imagem dos dois sendo procurados, como criminosos procurados na televisão, e a personagem principal ela seria a taxista latina que aparece no Pulp Fiction, assim. É um filme muito divertido, porque a gente conhece hoje em dia, e eu não recordo esse filme ter sido relançado aqui. Facilitou a vida, porque é menorzinho, porque não amassa, porque não arrebenta, porque tem uma qualidade melhor. Só que ele veio acompanhado de uma revolução que a própria indústria não se deu conta, a indústria fonográfica não se deu conta mesmo, que foi a revolução digital. Quando as cópias passaram a ser digitais, deixamos de ter vinil
para ter CDs. Aí os caras fizeram um negócio, talvez sem pensar muito bem, que a cópia e o original eram iguais. Então, para que eu vou pagar por um CD de R$30 se eu posso pagar por um CD de R$1? Se a qualidade do som que eu vou ouvir é o mesmo. Oi, filha. Tudo bem? Olha o filme que eu comprei pra gente assistir junto. Oba, legal! Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata. Muito obrigado por ter ajudado nós a comprar os armamentos a esse, certo, mano? Tia, valeu, é nóis, hein, tia? Uma salva de tiro aí pra tia! Comprar DVD pirata é patrocinar o crime. Filme em DVD, só original. Eu sempre fui apaixonado por cinema. Desde criança eu frequentava as locadoras da minha cidade, no interior. E aí então eu já trabalhava de cobrador das locadoras. E depois, quando eu vim morar em Porto Alegre, eu comecei a trabalhar para umas distribuidoras aqui. Eu era sacoleiro. Eu vendia DVDs em locadoras, em portas de locadoras. E assim eu comecei a vender na internet. Até que um dia, em 2008, eu consegui comprar a minha loja aqui no bairro. Ela era bem pequenininha, tinha mil DVDs e hoje ela tem 16 mil DVDs. E tô aí no mercado, sabe? Foi assim que tudo começou. Em 2009 a gente tinha que bater de frente principalmente com a pirataria, assim. Mas as locadoras ainda tinham um fôlego. Já era um começo de baixa do mercado que meio que começou ali por 2007 e tal. Então eu peguei a loja justamente porque o proprietário já estava enxergando esse movimento do mercado. Mas ainda assim eu tinha bastante cliente de locação, existiam bastante lançamentos. Então ainda era possível faturar e a gente competia somente com a pirataria. O streaming ainda não tinha surgido de fato. E a nova tecnologia, o Blu-ray, também facilitou um pouco de uma entrada de um novo público que procurava qualidade de imagem e tal. O pessoal diz, o movimento cai por causa da pirataria. Não, nunca foi por causa disso. Tá? A pirataria nunca atrapalhou. Mas com o tempo, com a tecnologia da nuvem, do streaming, aí sim começou a afetar aqui. Porque começou a não serem lançados mais filmes que seriam em DVD. Eles começaram a ser só no streaming, direto. Por exemplo, a Netflix. Inclusive, eles fazem produção deles que não lançam DVD. No geral, a percepção é da facilidade, né? Porque é inegável que o streaming ele te dá isso, né? Você chega em casa, liga a televisão, escolhe o filme que você quer ver e assiste. E aí paga aí uma mensalidade de 20, 50 reais, né? Alguns aí mais caros. E aí você tem acesso a um catálogo que eles dizem que é infinito, né? Mas você sempre tem alguma barreira ali de algum filme que você quer ver e não tem. Eu acho que hoje as facilidades que a gente tem hoje são incomparáveis de ter acesso a um filme, né? Às vezes um filme que tu queria assistir, tu ia conseguir ver ele 1 ou 2 anos depois, né? Ou tu aguardava surgir uma fita, que a disposição do dono comprar essa fita, na época era o VHS ainda, né? Ou esperar alguns anos até aparecer na televisão. Os streams eles cresceram muito, teve uma demanda gigante, porque teve uma procura enorme de consumo assim, durante a pandemia, porque a gente ficou trancado em casa e o que tinha para fazer era ver série, ver filme. Então cresceram muito todos os streamings. E depois agora estão nesse momento de refluxo, né? Tá caindo um pouco, surgiram muitos e alguns ficaram caros demais. Eu acho que essa mudança de figura, de mercado, se tem uma facilidade muito maior de você fazer um conglomerado de empresas e te oferecer diversas opções de streaming, que é basicamente a mesma coisa, e você fica refém daquilo, né? Você tira da pessoa aquela mídia física para ir para o digital. E aí a facilidade, na verdade, fica muito ruim, porque se um dia o streaming tira aquela série
ali do catálogo, tira aquele filme e a pessoa não tem mais acesso à mídia física, ela fica sem ter como ter o acesso àquela produção ali que ela gostava ou que ela tinha interesse de ver e não deu tempo dela ver antes de sair do catálogo. Esses filmes que não tem no streaming, eu recebo relatos, tipo, frequentes, assim, semanais, clientes de locação que vem pegar filme, porque não tem no streaming. As pessoas querem ver determinados filmes e não tem, ou tá lá por um tempo, que nem agora. Estreou Jogos Mortais no cinema. Todos os Jogos Mortais saíram do streaming, agora tu só pode pagar pra ver eles. Então é muito mais fácil tu alugar na locadora, tu pagar na locadora, tu comprar pra tua coleção. Porque aí tu vai ter ele disponível também. Além de tu não ficar dependendo, tipo, daquilo que a gente já sabe, de uma internet, de um monte de coisas, e de ficar pagando vários serviços de streaming pra tu poder ver o que tu quer. Então eu ainda enxergo muito mais valor na mídia física e na coleção do que tu vê um consumo banal, onde tu começa a ver um filme e tu logo muda porque tu não gostou. Quando tu pega, tu escolhe um filme, tu aluga um filme, tu acaba assistindo ele porque tu realmente procurou saber sobre ele antes de alugar. E à medida que as produtoras começaram a fechar a produção de DVD, por exemplo, a Disney, e criar o canal dele, que é o Disney Plus, não tem mais DVD da Disney no mercado. Com isso vai cortando, né? Vai cortando. O movimento até hoje a gente tem, mas não chega mais produto. Acabou os fornecedores e é esse o motivo que faz a gente começar a ter que fechar a loja. Não é a falta de cliente, não é a pirataria, é a fonte secou. E agora a gente é obrigado a vender o que tem, porque não tem, a locação em si já não, acho que faz 1 ano, um pouco mais, 2 anos talvez, que a locação já não toma mais conta do movimento da loja, ou não traz o rendimento que é necessário. Esse é divertidíssimo, né? Portal da Ressurreição. Mas uma coisa assim, que eu sinto falta é do ritual, da liturgia. Tinha todo um processo que eu achava muito bacana, que é ficar aqui, né, observando e analisando qual filme tu ia levar. Né? É um processo muito legal, na verdade, que se perde hoje, que tu baixa 20 filmes um dia e aquilo fica no teu HD e tu diz, amanhã eu vejo. E às vezes tem filmes que eu tenho há anos no HD e nunca assisti. Então eu gostava muito desse processo de escolher criteriosamente os filmes. E agora, sexta-feira à noite, em vez de sair com os amigos, eu passava a madrugada vendo filmes. Né? Então essa coisa eu sinto falta, assim. Porque eu achava que a gente era muito mais focado em assistir os filmes do que hoje. Porque hoje é uma overdose de informações que tu baixa tudo no teu HD, e aí tu tem o streaming, tu tem o Netflix, tu tem o Amazon, E às vezes acaba não assistindo nada, vai assistir 5 minutos de cada filme. Quanto é que tá o preço aqui? 10 pila cada temporada. Aqui tem muita coisa boa, muita coisa boa. Mad Men, maravilhosa série, sensacional. Third Rock, Tina Fey, gênia do planeta. Melhor série que já existiu. Aqui Spartacus, True Blood, mais ou menos. Aqui Lost, que é uma série, aquelas que a gente não consegue parar, mas o final é tão idiota. Então esse evento de você alugar um filme, ou até mesmo na época de comprar um DVD para colecionar, você já não tem mais essa emoção, porque ou você não tem o acesso mais a esses lugares, né? As locadoras praticamente sumiram todas, né? Uma ou outra que ainda resiste de alguma maneira. E a venda de DVDs também é uma coisa que é estimulada, né? Então, muito provavelmente você não vai achar aquela temporada de uma série de 20 anos atrás para comprar em DVD, não tem mais isso. O Rodrigo, Valverde, Carvajal, acabou caindo o Carvajal. Kvaratskhelia, deixa com Vini Júnior. Bom jogo, hein? Essa terça-feira da Champions.
Algumas distribuidoras ainda estão lançando produtos, tipo, estão lançando produtos específicos, tipo, acabou de sair o filme A Baleia, já abriu pré-venda de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eles estão saindo com um pouco de atraso. Mas ainda assim, eles também estão lançando muitos títulos de catálogo. E é isso que as pessoas procuram, esses filmes que não tem. Os filmes de catálogo que as distribuidoras estão lançando também são os filmes que não tem em lugar nenhum. Então, o público que consome mídia física hoje, ele não quer só o filme mais recente. Ele quer um filme bom, porque o filme mais recente está lá no streaming. Normalmente, os filmes hoje em dia eles não têm mais essa qualidade que os filmes antigos têm. Então, isso também ajuda bastante as pessoas a virem para a loja. Tem bastante filme sendo lançado hoje, mas ele está sendo lançado por distribuidoras independentes em tiragens menores, mas eles estão chegando no mercado e isso nos ajuda a manter a locação. Já a venda, a gente trabalha bastante com catálogo, né? Então, a venda tem um circuito muito maior de títulos disponíveis. A gente está num labirinto de filmes aqui, tem vinil, tem muito DVD, tem até disco laser. As mídias físicas elas vão mudando, né? Eu gosto de ter os meus filmes preferidos, meu som preferido, discos e tal, numa mídia física que eu sei que ela vai estar lá na hora que eu quiser. Virou um mercado de nicho, eu entendi isso, que eu virei um mercado de nicho, então eu faço uma curadoria especial, eu busco o que o meu cliente procura, se me pedem um filme eu vou atrás, então eu sei o que o público que consome DVD e mídia física e cinema precisa, seja para apresentar em trabalho, seja para dar de presente para alguém, ou seja para assistir em casa. Então em cima disso eu ainda consigo me manter o suficiente com uma coisa que eu amo. No que ia ser o meu primeiro filme, o Anchetanos, que virou um especial na série Comédias da Vida Privada, tem uma cena que é um encontro do Murilo Benício com o personagem da André Beltrão. Eles não se veem há muitos anos, tiveram uma grande paixão e ela viajou, casou, foi embora. E eles se reencontram numa locadora. E aí eles vão conversando e eu fiz a cena toda porque as locadoras tinham assim, ó, nacional, romance, suspense, tinha uma plaquinha da prateleira, né? Então eu escrevi toda a cena com eles assim, eles se encontram na frente das novidades. Aí eles começam a conversar, fica suspense. Aí quando eles começam meio que a namorar, fica romance. E à medida que eles vão mudando de lugar, vai mudando o clima da conversa. De forma pessoal, a loja, tudo é importante 100% diretamente para mim. Eu amo estar aqui. Eu já tentei um segundo trabalho, mas o que me dá prazer realmente é estar aqui na loja. Ela é muito importante porque eu compartilho a minha paixão por cinema com outras pessoas, com os meus amigos, que são todos apaixonados por cinema, com os meus clientes. Eu amo vender um filme. Eu amo quando uma pessoa me compra, pode comprar um DVD tipo de R$10, bem comunzão, mas ela tem os motivos dela, então eu amo preparar esse filme, enviar para ela. E isso é o que valoriza o meu trabalho, assim, o que me dá gás, me dá vontade, sabe? E eu enxergo a mídia física tomando o caminho do vinil. Sinceramente é isso, assim. A gente virou um mercado de nicho, os títulos estão cada vez mais raros, mais difíceis de conseguir. E eu acredito que o nosso mercado ele vai cada vez mais se valorizar. Os filmes hoje em dia eles já são mais caros para se comprar e para revender e tal. E acredito que vai virar um mercado de nicho, talvez restrito ao colecionador, porém pode ter uma vírgula aí. Algumas distribuidoras que desistiram de lançar filmes, eles estão dando uma nova chance. A própria Disney já está cogitando voltar a lançar mídia física na América Latina, que ela tinha parado, justamente porque o serviço de streaming deles não deu muito certo, assim, financeiramente. Algumas distribuidoras estão licenciando seus títulos para as independentes. Então, eles enxergam ainda o mercado de mídia física hoje como um mercado que não faz diferença financeiramente para eles, mas eles não se importam de licenciar os seus produtos. E aí, talvez, numa nova visão, vai se ver que o mercado realmente ainda tem gás.
principalmente com as limitações dos títulos nos streaming. Mas isso eu vou ficar sem grana. Obrigado. Eu acho que é difícil tu competir com a modernidade, né? Eu falei, eu não sou saudosista. Eu acho que eu vivi momentos incríveis. Tanto trabalhei muitos anos com locadora, desde os meus 17 anos de idade. Entre vindas e vindas, eu trabalhei mais de uma década em locadoras. E eu só tenho a agradecer às locadoras, a toda a cultura cinéfila que ela me proporcionou. E é uma coisa que, infelizmente, as novas gerações não vão conhecer, mas também é muito salutar. Eu recebo uma nova cinefilia muito engajada também, através das redes sociais. Mas, claro, que o aprendizado que deixa, que toda a cultura que eu absorvi durante essas décadas, né, fez o cinéfilo que eu sou hoje. Mas as facilidades da nova geração também é um pessoal muito interessado. Às vezes eu converso com mais jovens sobre filmes que eles desconhecem, ou que não saíram em DVD, e esse pessoal vai atrás. Às vezes me surpreendo, olha, encontrei um RIP de VHS do filme que tu me indicou, num streaming tal, ou num torrent tal, de baixa qualidade, mas as pessoas se interessam e vão atrás. Então acho que tu acaba estabelecendo uma outra relação com cinéfilos muito diferente dessa dentro do universo das locadoras. Mas é uma evolução. A gente não pode ficar também saudosista, achando que o cinema não vai morrer, o que morre é a mídia, né? O meio. Né? Mas infelizmente é algo que vai ser difícil explicar, né, para as novas gerações o que era esse universo à parte, que era viver dentro de uma locadora de videocassete. Hoje em dia eu já tenho 26 anos, eu conheço muitos filmes, e eu tava olhando essa prateleira aqui e eu não conheço nenhum. Eu não vi nenhum desses filmes. E tu pode fazer isso na internet, e a internet, de certa forma, tem mais coisas disponíveis que uma locadora. Mas a experiência presencial, sensorial de estar perto desses filmes é diferente. Parece que eles te procuram de uma forma diferente. Então, na internet, eu posso achar coisas, mas eu me emociono mais quando eu encontro elas aqui, assim. E tudo parece mais... eu não sei, tem um charme, uma mística diferente. Então, eu acho que eu não amaria cinema como eu amo se eu não tivesse crescido dentro de uma locadora. É apenas uma locadora, a Porto Alegre inteira conhece, a Porto Alegre inteira te conhece e conhece teu trabalho. Eu gostava muito na época de ir no Bar Opinião e, cara, nossa, nós tinha anúncio no Bar Opinião, então tudo era muito legal, entendeu? Me sentia muito feliz de saber, pô, eu trabalho na loja lá, sou um mero atendente de locadora e mesmo assim o teu trabalho é super reconhecido. Isso eu já sinto falta. E eu acho que a loja fecha, nós vamos partir para outros empreendimentos, outras ideias, mas esse ponto eu não consigo esquecer. Era muito legal, era muito legal. E juntou vários fatores na época também, faculdade, etc. Então é como se fosse parte da minha vida aqui dentro e parte dela está comigo também. E é o que eu mais vou sentir, que eu mais sinto falta até hoje, é disso. Era muito bom, era muito bom. Até pensar já me dá já mexe comigo, assim. Era muito legal. Olha, foram 34 anos de trabalho, né, direto no balcão, atendendo praticamente 3 gerações.
E isso é muito marcante, foi o trabalho de uma vida inteira. Né? Eu me emocionei agora. É ter a certeza assim de ter feito o melhor possível, entregado o trabalho da gente que a gente sempre quis, né? E agradecer a todos, todo o pessoal aí que permitiu, né, que a gente durasse tanto tempo, né, ficasse tanto tempo no mercado. E é assim, a gente tem a certeza do dever cumprido, assim, né? Sim.